Olá, eu sou Alexandre Morales e esse é o Sem Tarifa, programa direcionado à categoria bancária. Eu tenho aqui a honra e o privilégio de estar do lado de Paulo Tonon e Sérgio Ribeiro na bancada. Gostaria aqui que o Paulo Tonon fizesse as honras da casa e apresentasse aí o nosso colega, Paulo. Cara, tá aqui do lado certinho para mim é uma honra, né? A gente acabou de perder um companheiro, o Rock, semana passada, e às vezes as pessoas não fazem as devidas homenagens enquanto a pessoa está aqui do lado, então eu faço questão de dizer que estou muito feliz, 30 anos do Serginho aqui com a gente, né? É um professor, literalmente, dia a dia. Isso aí, Serginho, você que é advogado da entidade, foi professor da PUC, é professor da Unip e é também advogado da GCF e representa vários outros sindicatos. Seja muito bem-vindo aí com a nossa audiência. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história de luta na entidade. Como é que se formou esse coletivo jurídico e por que é tão importante para a categoria? Bem, esse processo se dá... É bom você descrever eu imaginar o contexto, né? São várias pessoas que saíram, que são oriundas, né, do movimento estudantil, no combate, na luta pela ditadura, do processo de redemocratização do Brasil, e que, ao se formarem nessa área do direito, acabaram por se colocarem à disposição, acabaram por trabalhar para organizações que também passavam por esse processo de transformação, onde assumia, né, uma direção mais qualificada do ponto de vista do interesse, mais qualificada do ponto de vista da política, né, que apostava em formas de organização e formas de luta. E essa direção, Bauru era um exemplo claro, quer dizer, o grupo que assumiu o sindicato após a saída ou a ruptura que ocorreu aqui, que assumiu a partir dos anos 80, um grupo, quadros políticos extremamente bons, não há o que se falar, né, em relação àquele momento histórico. Nós tínhamos aqui pessoas realmente muito qualificadas do ponto de vista político e com a construção, e sempre empenhadas, um empenho pessoal muito grande de construção de organizações, da organização, da democracia interna. E essas pessoas, num dado momento, resolveram fazer a mesma coisa no que diz respeito ao seu departamento jurídico, à instituição sindicato. Essas pessoas convidaram 4 recém-formados, na verdade nós éramos todos, tínhamos uma formação bem recente, os 4 com alguma passagem, com passagens, né, não vamos dizer alguma, mas vamos dizer passagens no movimento estudantil, pessoas com as quais eu convivi, tive o prazer de conviver e tive o prazer de aprender muito, né? Se hoje eu tenho essa formação profissional, devo fundamentalmente a essas pessoas e ao momento que nós vivíamos também histórico. Veja, não é só uma particularidade do Sindicato de Bauru. Havia um cenário no final dos anos 80 de grandes mobilizações, havia uma nova Constituição, né, produto dessa luta contra a ditadura e dessa reconstrução do movimento operário através das suas organizações e a afirmação de uma série de direitos, inclusive estruturação da Justiça do Trabalho, o Estado logo acompanhando esse processo. Eu digo Estado porque, diferentemente de governo, né, as estruturas estatais, elas também foram se construindo ao longo desse tempo. Algumas até disputando o espaço do movimento dos trabalhadores, né? O caso do Judiciário Trabalhista, do avanço do Ministério Público do Trabalho, uma postura dos sindicatos, desse novo sindicalismo que surge no final dos anos 80, em não levar a discussão mais para o judiciário, né, do ponto de vista da solução de problemas coletivos, da formação de normas coletivas que iriam orientar a relação de trabalho, enfim, disciplinar a relação de trabalho dali para frente, enfim. É um momento muito especial para toda a sociedade brasileira, né?
É um momento em que, assim, é um privilégio ter vivido esse momento. E no meu caso, ter vivido esse momento com pessoas extremamente, assim, todos eles foram muito importantes para a gente poder dizer o mínimo, né, do que o sindicato é hoje, né? O Sindicato dos Bancários de Bauru hoje, ele é o que é por conta da categoria que teve e das lideranças que emergiram dessa categoria. Óbvio, não emerge também liderança sem que a categoria, naquele momento, representasse uma tentativa e um projeto de mudança, de reconstrução da sua forma de organização. Pô, Sérgio, muito obrigado aí pela sua resposta, sua participação. Paulo, eu gostaria aí que você falasse um pouquinho e depois eu vou pedir para o Sérgio. Vira e mexe tem a questão da modernização das leis do trabalhistas, né? Aquela verdadeira flexibilização, aquele mundo do trabalho, precisamos mudar as coisas. E, ironicamente, é sempre quando os trabalhadores têm menos representatividade na Câmara é que eles propõem aí esses absurdos, esses ataques. Nós invadimos aí as agências, levamos inclusive o Sérgio algumas vezes e falamos contra, né? Alertamos o trabalhador à venda de um discurso que era mentiroso. Modernização significaria precarização, retirada de direitos. E foi isso que aconteceu. Gostaria que você falasse um pouquinho e depois o Sérgio falasse, né? Porque de tempos em tempos o direito vem com essa história, né? Não o direito, mas as pessoas vêm com essa história e utilizam do direito para fazer isso. Ah, precisamos flexibilizar, precisamos retirar direitos, né? Como que funciona? Dá para ter direito e trabalho? Dá para ter condições adequadas? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O sistema capitalista aqui no Brasil, ele é considerado até para os neoliberais um dos mais agressivos, né? Parece loucura isso, mas é essa a realidade. Então, assim, de tempo em tempo a gente se depara com esse tipo de coisa, né? E até por isso nós estamos fazendo esses programas semanais, estamos gravando vídeo quase que diariamente, para fazer o contraponto. Porque a mídia, em geral, embarca esse discurso de modernização das leis trabalhistas. Ninguém aqui é contra modernizar nada. É claro que no mundo atual, os aplicativos são extremamente importantes. Agora, o que não é justo é sempre sobrar conta do trabalhador. Então, os caras já passaram pela discussão da reforma trabalhista para empurrar um monte de coisa, do qual, inclusive, nós fomos vítimas esse ano, que é a questão da ultratividade, com a desculpa de gerar 6 milhões de emprego, que não aconteceu, pelo contrário, né? Hoje a taxa de emprego aqui no país é de 47% só da população ativa, então menor da história, né, Sérgio? E aí soma a questão da reforma da Previdência para salvar cofre público, e nós vamos ter uma dívida recorde de 1 trilhão esse ano. Então, cada vez vem um discursinho novo do neoliberalismo. A gente fica abismado que ainda tem gente que caia, mas para tentar salvar uma alma ou outra desse discurso, que a gente está fazendo esses vídeos, né? Então, o sindicato é contra a reforma administrativa, a favor de modernização de leis, desde que a conta não seja dividida exclusivamente para o trabalhador. Sérgio, nosso congresso hoje ele conta com um número de representantes do trabalhador nunca foi tão pequeno, né, nos últimos anos. Para você ter uma ideia, são muito poucos sindicalistas ali. Nós temos uma bancada da bala muito forte, nós temos uma bancada do boi, né, os fazendeiros tomando conta ali e representantes muito pouco. E isso acaba impactando no dia a dia do trabalhador, né? Então, a mesma pergunta que eu fiz para o Paulão, eu faço para você. De tempos em tempos, a venda da modernização como a solução dos problemas do país e geração de emprego. Isso é uma mentira? Ou o que você pensa sobre isso? Bem, primeiro que esse conceito do moderno, ele é um conceito não absoluto, né? Ele é relativo. E aqui eu não quero parecer que, porque não é uma realidade, que para quem trabalha com o direito, muitas vezes o lugar comum é dizer que tudo é relativo. Não é isso. Existem situações que não são relativas. Mas esse conceito Esse conceito de modernização, ele sempre esteve presente, né? Então, a ideia o problema é que é um conceito impreciso, porque ele não vem acompanhado de uma segunda frase, né? Ou de uma indagação, para quem? Ou seja, nós estamos falando em modernização e associando isso à retirada de direitos. E por que é retirada de direitos? Veja, é flexibilizar o horário de refeição, não ter um rigor tão grande com o intervalo intra-jornada, como a reforma passou a não ter, onde a supressão
ela é um pouco diferenciada do que nós tínhamos antes, que considerava supressão, ainda que parcial, pagamento de horas extras. Veja, havia um maior rigor na concessão de um intervalo para refeições para o trabalhador. Ora, agora não. Agora nós temos algumas adaptações e isso ficou, o empregado ter o seu intervalo suprimido ou reduzido, ficou um pouco mais barato. Então eu pergunto, isso é moderno para quem? Certamente não é para o empregado, que passou a ter que comer mais rápido, ou às vezes não comer, entre uma jornada e outra durante a jornada de trabalho. Então o conceito de moderno ele é um conceito um pouco relativo, né? Veja, o Brasil é um país que sempre teve nunca discutiu com a devida seriedade as suas relações de trabalho. Nós vivemos 350 anos de escravidão, a literatura nos diz aí que isso foi extremamente expressivo no cenário brasileiro, a ponto de nós sermos o segundo país em população afrodescendente no mundo, né? Ou seja, fora a Nigéria, isso está na literatura, fora a Nigéria, o Brasil é o país que mais afrodescendentes possui, né? Então isso mostra o tamanho do que foi isso. Foram 350 anos que terminaram no século XIX. Nem terminaram, quer dizer, continuaram. O trabalho, portanto, sempre ele vai acabar sofrendo uma associação natural com essa condição do escravo. Tanto que não é incomum alguns empregadores dizerem, olha, eu estou ajudando a pessoa, eu crio empregos. Veja, como se o emprego não fosse um insumo necessário ao desenvolvimento do processo, seja de prestação de serviços ou de produção industrial. Emprego tem um empregador e um empregado, que é aquele que emprega e aquele que cumpre as atividades. Eu não vou empregar se eu não preciso de ninguém para cumprir as atividades. Eu emprego porque eu preciso dele. Então ele cumpre uma função importante no processo produtivo. Aliás, talvez é mais importante, porque é ele quem presta o serviço, é ele quem executa as atividades diariamente. Não estou querendo com isso minimizar nenhum papel nessa relação. Não estou fazendo aqui uma discussão de conteúdo, embora eu tenha minhas convicções a respeito disso. Mas o fato é que, quando eu mexo nessa relação e retiro privilégios que uma das partes tem, eu preciso entender que eu estou alterando essa relação e que alguém vai sair perdendo, porque não há como, se eu pago o salário e o outro executa serviços, eu aumentar o serviço sem pagar salário, isso significa dizer que ele teve uma condição piorada. E é isso que o conceito de modernidade, que foi, digamos assim, ele foi muito utilizado no processo de reestruturação produtiva dos anos 90, quando nós tivemos essas novas tecnologias de produção, terceirização em massa, começou-se a tentar esse processo, foi barrado, enfim, uma série de fatores, mas essa flexibilização ela não é recente, também não é dos anos 90. Eu ouso dizer que desde a criação da CLT, desde da era Vargas, nós temos um processo de precarização das condições de trabalho que foram conquistadas ali em 10 ou 15 anos, nos anos 10, 20. Muitos desses institutos estão ainda preservados porque vieram para o texto constitucional e ali eles têm o status de direitos fundamentais, ou seja, que não podem ser alterados a não ser por uma nova Constituição. Então é isso, acho que esse conceito e as reformas, né? O problema é que a última reforma ela está muito viva na nossa memória, né? E ela nos parece assim o apocalipse, mas o processo de reforma já vinha acontecendo há muitos anos, praticamente desde que se consolidou ali, ele vinha sendo alterado. Em alguns momentos mais, outros momentos menos, dependendo da correlação de forças. Quanto ao Congresso, o Congresso ele tem suas contradições, é isso.
ele expressa também, não vamos nos esquecer que de uma certa maneira ele expressa um pouco o que é o senso comum naquele momento no tecido social. Então, é um pouco reflexo disso. Nós também temos que discutir muita coisa, conversar muita coisa, para poder entender a importância de ter uma representação que não seja apenas da cidade ou que não seja apenas da minha categoria, mas que tenha uma posição de defesa de determinadas coisas que nós precisamos para sobreviver. Muito boa intervenção, Sérgio. Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre essa figura nova que é realmente o tema do nosso bate-papo. O home office, né, os pontos positivos e negativos, que a categoria teve aí o contato com o home office agora na pandemia. Alguns já praticavam home office, mas uma coisa esporádica. Agora muita gente teve que participar do home office por causa que a pandemia impôs essa nova realidade. Então eu gostaria que você desse a sua opinião, a opinião do sindicato. Bom, home office não tem como fugir disso nesse momento, né? Nós defendemos isso, inclusive, quando a pandemia começou, né, que o maior número possível de trabalhadores fossem afastados. Agora, o grande problema é que a pandemia não acaba nunca, por causa de política mal feita, em especial do nosso presidente, né, que coordenou muito mal e continua fazendo troça da pandemia. Então, ela vai durar muito mais tempo do que estava sendo imaginado. E o resultado disso é que os banqueiros se aproveitaram, foram se adaptando, já passaram 6 meses desde o começo do home office, e viram que dá para trabalhar isso como uma realidade para a nossa categoria. Então, os banqueiros já estão oferecendo acordos aditivos. O primeiro é o do Bradesco, que eu estou aqui, quem deve fazer uma assembleia essa semana, onde para nós é um avanço, porque os caras já falam em conceder uma ajuda de custo, aqui no caso de R$ 1.080 anual para quem ficar em home office, justamente porque tem um lado bom, como o Alexandre falou, que é a questão de não ter o deslocamento, mas ao mesmo tempo você tem uma série de gastos que você não tinha, né? Por isso que a gente desde o começo está pedindo ajuda financeira, questão ergonômica, que é uma coisa muito importante. O Bradesco está oferecendo cadeira, notebook. Só que diz que por que esse assunto não foi tratado na mesa final? Porque não é todos os bancos que pensam como o Bradesco, né? A gente até já imagina quem que é né? Que não quer fazer uma regulamentação geral para isso. Mas é uma realidade que o sindicato vai ter que trabalhar com ela agora. Infelizmente, para organizar os trabalhadores é muito mais difícil. Mas por isso esses vídeos também, né? Então, se a gente não consegue mais fazer aquele trabalho tão intenso de semanalmente estar na agência com o jornalzinho lá, que vai continuar, mas que muitas vezes você não vai encontrar alguns trabalhadores lá, a gente começa a gravar vídeo, começa a pegar celular para mandar WhatsApp e fazer toda uma reconversa sobre isso. O próximo banco que vai apresentar um acordo aditivo para a gente, que já tem data essa semana, é o Itaú. Paulo, legal isso que você comentou, até a questão do jornalzinho, né? Foi uma atitude da diretoria diminuir a circulação dentro dos bancos e tinha muito bancário com receio, né, do contato com o papel, né? Então a gente teve aí algumas alternativas que a gente analisou naquele momento e que a gente vai estar realmente elaborando novas técnicas aí para estar levando a informação pro bancário. Serginho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da legislação do home office, né? Existe uma legislação brasileira tratando especificamente o home office ou é uma coisa ainda que a gente está engatinhando? A reforma trouxe algumas disposições sobre o teletrabalho, mas o que a gente observa, o que eu tenho observado, é que a maior fonte de regulamentação disso vem justamente do processo de negociação coletiva, né? A legislação é muito sintética, dizendo que vai fornecer, que é obrigação do empregador fornecer os meios para o desempenho ou o desenvolvimento dessas atividades em casa. Em síntese é isso, né? Isso veio com a reforma, com a Lei 13.467, né, de 2017, a reforma trabalhista, talvez já se imaginando essa mudança no processo de principalmente na área de serviços, né? Isso tem uma ênfase maior nessa área. O teletrabalho, no meu modo de ver, ele decorre de 3 situações. Primeiro, a causa natural, que é o desenvolvimento da tecnologia, ou seja, eu posso desenvolver atividades a partir da minha
casa com a mesma perfeição técnica que eu desenvolveria num local onde há concentração de empregados. Problema de fiscalização, ele desaparece também com o emprego de tecnologia, então a fiscalização pelo empregador quanto à jornada, quanto à execução de tarefas, cumprimento de metas, etc., ela também pode ocorrer, tecnologicamente falando. Isso para nós é um desafio, né? Um desafio que tem que ser enfrentado. Eu não sei exatamente como nós vamos fazer isso, né? Mas é um desafio porque, veja, como é que você controla a questão do meio ambiente de trabalho? Como é que você faz o contato com o trabalhador? Como é que você organiza campanhas salariais, né? Então, tudo isso são questões que nós vamos ter que nos adaptar, mas que eu não acho, sinceramente, que nós não teremos respostas, porque tudo é proporcional, né? Surge uma nova forma de organização do capital, o trabalhador consegue encontrar uma forma de se reunir, encontrar uma forma de discutir, encontrar uma forma de fazer esse enfrentamento, não do ponto de vista como foi dito aqui, de se abster tecnologicamente. Não, nós não vamos ser iludidos aqui. O teletrabalho, ele não é um mal em si. O problema é a utilização dele, como vai se dar. Segundo ponto, que eu acho que é causa também, o problema da pandemia, óbvio, né? Quer dizer, nós, como o Alexandre colocou, nós defendemos, inclusive, o teletrabalho nesse cenário. Por quê? Há um cenário de isolamento. Se o trabalho fosse realizado em casa, ele poderia preservar as pessoas de eventuais contágios. Terceiro, já falei dos três: tecnologia, reforma e a pandemia. É uma novidade, é uma grande novidade. E nesse cenário também de negociado sobre legislado, eu creio que a maior, foi me perguntado isso, né, como que se disciplina, a disciplina é muito pequena, é muito difícil de você ter uma previsão legal para todas as categorias que podem vir a utilizar. Cito, professor realiza teletrabalho hoje, né? Bancário realiza teletrabalho. Eu não posso ter a mesma disciplina para os dois. Eu acho que passa a disciplina, portanto, dessas relações, passa pelas organizações sindicais, pelas campanhas que vão fazer e, assim, um uso mais eficiente da comunicação digital, né? Quer dizer, eu acho que a internet, ela é uma realidade que o movimento sindical precisa se apropriar com um pouco mais de frequência, pensando, refletindo quais são as possibilidades objetivas que ela oferece para a organização e reivindicação dos trabalhadores quanto à sua condição de vida. Toron, no último acordo aqui nós já sofremos influência dessas mudanças, tanto da pandemia quanto da reforma trabalhista. Gostaria que você fizesse um resumo do que foi esse último acordo. Qual foi a sua sensação, né, de negociar com a faca no pescoço, imposta tanto pela pandemia quanto pela reforma trabalhista, o fim da ultratividade, o impacto disso na categoria? A gente, como nós falamos, nós tivemos que assinar esse acordo antes do dia 31, acho que depois o Sérgio até pode falar um pouquinho da questão de por que essa faca no pescoço. Agora, o mais lamentável disso é que a gente já está vendo a consequência de um acordo que saiu às pressas, né? Desde a assinatura do acordo, só que em Bauru foram 7 demissões de bancários. Do Banco Fiat, que é ligado ao Itaú, o Banco Pan, o Santander mandou embora um trabalhador que a gente já reintegrou outras vezes, né? Então, com uma crueldade extrema. Mas isso é por quê? Porque não tem uma cláusula em relação à estabilidade do emprego que a gente acha que é essencial, né? Questão do teletrabalho, que a gente podia ter discutido melhor. A gente entende que tem uma modernização, mas qual a lucratividade dos bancos? Não tem como pôr alguma coisa mais concreta em relação à demissão? Né? Porque o que a gente sabe é que o Itaú, em nível nacional, demitiu mais de 100 pessoas na semana passada. O plano deles para a semana é anunciar fechamento de agência, inclusive aqui na nossa base sindical. Então, foi um acordo que se aproveitou da questão da desmobilização da base, do medo da pandemia,
né? Porque aconteceu isso, não adianta a gente negar essa realidade, mas também tem toda a questão que a reforma trabalhista nos atrapalhou muito. E é sempre essa discussão, a gente só percebe o mal que a gente faz, por mais que a gente vá nas agências, faça discussão, entregue jornal, o trabalhador só percebe a hora que vê na prática, né? Porque é muita informação da direita no sentido de desconstruir o que a gente fala, né? Infelizmente. Serginho, se negar a assinar o acordo coletivo, quais seriam as implicações, qual seriam, né, a decisão do sindicato, pela sua experiência, implicaria no quê? Quais seriam os riscos que a gente ia correr e quais seriam talvez as vantagens? E só complementar para quem não ficou sabendo, né? Os sindicatos bancários de Bauru e região, junto com o Rio Grande do Norte e Maranhão, foram os últimos a assinar o acordo. Porque a gente tentou até o limite ver o que dava para fazer, né, Sérgio? Sim. Bom, o processo de negociação, ele é um processo dinâmico que se inicia com a apresentação da pauta, segue-se várias tratativas, né? Com alguns complicadores, no caso da categoria bancária, porque ele é uma categoria que existe, está presente em todo o Brasil e que possui um universo de sindicatos, né, quer dizer, e a negociação coletiva ela passa pelo sindicato. O sindicato pode repassar uma procuração para órgãos de coordenação, né, que são as federações e as confederações. Mas é o sindicato quem está negociando. Isso é uma previsão, inclusive, do nosso ordenamento jurídico. Efetivamente, o processo de negociação coletiva, ele se dá com a apresentação da pauta, rodadas de negociação, chegamos a um momento onde ou se compõe ou não se compõe. Quando não se compõe, nós temos uma bifurcação. Greve, e aí vamos prosseguir no processo de tratativas, um momento um pouco mais tenso, sempre, para todo mundo, né? Ou judicialização, ou na greve judicializar-se, depois de um certo período. Quando judicializa, o tribunal, no nosso caso, por ser uma categoria nacional, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele vai emitir, ou ele vai proferir uma sentença normativa. Essa sentença normativa irá reproduzir, ou irá estabelecer, melhor dizendo, as condições de trabalho para um determinado período. O que pode acontecer? Pode acontecer do sindicato simplesmente chegar naquela fase final da negociação, ver que não tem condições de fazer greve, rejeita o acordo e segue a vida. O que acontece? Só a legislação é que vai vigorar sobre esses contratos. Existe essa questão da ultratividade. Se aquelas cláusulas que vinham sendo pactuadas nos instrumentos de negociação coletiva, se elas se projetam para o futuro. Existe até uma previsão no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, que em caso de dissídio coletivo, o tribunal manterá o que foi pactuado anteriormente como cláusulas sociais e decidirá, no dissídio de natureza econômica, parágrafo 1º ou 2º, decidirá sobre a questão econômica. Em geral, a questão econômica tem sido, assim, o que a gente observa nas categorias em geral, quando o tribunal é chamado a decidir, quando os tribunais trabalhistas, a aplicação do INPC. Numa perspectiva de cláusulas sociais, tem muita discussão sobre isso, em que pese o fato de haver a previsão constitucional, ela só ocorrerá em dissídio e, se assim entender, a sessão de dissídios coletivos respectivos. Há um debate posto aí no mundo do direito sobre a questão da ultratividade. É aquilo, é uma opção que a categoria tem que fazer. Já vi categorias que ficaram sem, né? Já vi categorias que judicializaram, já vi categorias que adotam a postura dos bancários, uma postura até de muitos anos, né? Não se consegue chegar a um acordo, não se consegue negociar uma pauta um pouco mais avançada, a não ser que se esteja numa situação de embate. Como hoje,
os embates são muito difíceis, né, principalmente por conta da situação pandêmica, acaba muitas vezes se abrindo mão de determinadas situações. Há também um problema das direções, né, que aí é uma situação de natureza política e que também precisa ser enfrentada. Enfim, a negociação coletiva é um momento muito difícil. Ele é um momento difícil porque o dirigente, ele sabe, tem ideia do que ele deve pautar, ele propõe alguma coisa quando apresenta a pauta, essa pauta ela é discutida com a categoria, mas isso não quer dizer que aquela pauta apresentada vai ser recebida, e no nosso caso, assim, uma coisa que é muito difícil, no nosso caso, praticamente não há uma homogeneidade das organizações sindicais, seja pelo tamanho, seja pela organização, seja pela orientação política, é muito heterogêneo isso. E isso nem sempre conduz a uma pauta que seja aquela que corresponderia às necessidades da categoria, né? Mas é isso, o processo, ficar sem é ficar só com a proteção legal. A proteção legal hoje, como eu disse na primeira resposta, graças à Constituição de 88, boa parte dos direitos trabalhistas que hoje são praticados não podem ser alterados ou suprimidos por conta de sua fundamentalização no texto constitucional. No entanto, existem outros que aí podem ou não representar uma eventual perda. A gente nunca acha que os bancos vão adotar políticas diferenciadas de recursos humanos, mas isso é uma aposta, né? E aí tem a ver com a conjuntura e com o processo de negociação. O processo de negociação é isso. Serginho, agradeço mais uma vez. Paulo, queria que você encerrasse aí a nossa participação falando ponto positivo, ponto negativo da semana. O que você viu de mais bacana e mais triste no nosso país? Um ponto positivo, eu até vim, quem está estranhando, está todo equipado, é que eu estou vindo de amarelo, que só pode ser setembro amarelo, né? Mas aí o chroma key atrapalha, né? Então eu estou todo equipado para não parecer o fantasminha aqui, mas é muito importante essa discussão da prevenção ao suicídio, porque embora os números tenham aumentado muito no Brasil, e diz que vai vir uma rodada de suicídio imenso agora por conta da pandemia, né? Um grande número de depressivos, até o Bolsonaro tuitou isso ontem. Como se por isso que eu fui contra, eu fiquei em casa. Não sei se vocês viram essa aberração. Não. Ele pegou o crescimento do número de suicídio e replicou isso aí. Aquelas coisas bem a cara desse cidadão, né? Não sabe fazer conta, né? 130 mil mortos por causa da pandemia, o problema e ele quer relativizar. Exatamente, né? Perfeito, Alexandre. Então, assim, é muito importante a gente ter essa liberdade para falar. O Sindicato dos Bancários de Bauru Região está acompanhando todo o calendário que está sendo realizado aqui localmente, divulgando e participando. Então, a gente pede o engajamento de todo mundo em relação a isso também. Se quiser saber a programação, é entrar no nosso site, tem toda lá. Fora isso, ponto negativo, Alexandre, é a questão do racismo que continua aqui no nosso país, né? Tivemos o caso do Neymar sendo chamado de macaco ontem, tivemos uma discussão do Ângelo, o atleta do Pinheiros, que depois que denunciou um caso de racismo lá dentro da equipe, o cara foi afastado e desde então nenhum outro clube quis contratar ele. O editorial da Folha hoje está excelente tratando sobre esse tema. Então é muito triste que no Brasil algumas situações se repitam, né? Sem falar do caso da Maria Ferrer, né? Que foi estuprada e o cara foi inocentado, usaram que ela tinha foto até de dedo na boca para se insinuar. Um monte de aberração que só acontece no Brasil porque a nossa legislação é falha, né, Serginho? Infelizmente. Serginho, agradeço a participação, foi um prazer ter você aqui, a sua companhia. Esperamos nos rever numa situação parecida muito em breve. E gostaria que você falasse aí, bola cheia, bola murcha, o que foi de bom e o que foi de ruim aí no nosso país na última semana, se você se recordar. Bom, eu acho que essa questão do racismo é uma questão, eu gostaria de retomar esse ponto, porque isso tem relação direta com o trabalho, ou como nós nos relacionamos com o trabalho. O racismo, ele tem um aspecto
que é a geração de uma cultura, né, que reflete no trabalho, onde existe uma associação, né, muito negativa com aquele que apenas trabalha, né? Então ele parece que está, ele tem que ser sempre, ele é um fardo a ser carregado socialmente. Queria aqui dizer que a imensa maioria da população brasileira vive do trabalho, se insere socialmente através do trabalho. Então o trabalho ele tem que ser repensado. E o que existe no âmbito da luta das mulheres, né, que é a tal da sororidade, ela deveria ser praticada também entre os trabalhadores, né? Então penso que o combate, as manifestações de violência são apenas um sintoma. A relação do trabalho com o racismo no Brasil, eu penso que nós só vamos ter um trabalho decente no Brasil o dia que nós enfrentarmos essa questão de frente. Então esse ponto, eu acho que é um ponto bastante ruim, né? Acho que positivo, né? Uma leve queda, né, no número de mortes. A gente sempre foram vários amigos queridos que eu particularmente perdi, pessoas muito importantes para a vida da sociedade bauruense, inclusive o Roque, né? Saudoso Roque, eu acho que é uma grande perda que todos nós passamos. Enfim, e outras tantas pessoas, quer dizer, cada pessoa, cada vida perdida é um prejuízo muito significativo, mas há uma certa expectativa, uma certa esperança que sempre nos alimenta, que é a redução do número de casos de mortes, né? Vez ou outra, isso nessa semana ocorreu. Então, acho que isso é uma coisa que de uma certa forma nos deu alguma esperança. Valeu, amigos, foi um prazer aí participar do programa. Eu vou dar o meu. Cara, uma coisa que foi muito triste essa semana foi o Jair Bolsonaro, presidente, utilizar do trabalho infantil e uma campanha anti-vacina com a presença de uma criança naquelas lives medonhas que ele realiza toda quinta-feira, né? Mais uma vez, Jair Bolsonaro pisando na bola. Presidente aqui que é carteirinha carimbada aqui. Quando pergunta, é alguma bola fora do presidente. Brincadeira de conotação sexual com a criança. Cara, é um absurdo que pessoas que se dizem religiosas, né, que prezam tanto pela moral e o bom costume, fica lá curtindo, compartilhando aquilo, né? Sem contar essa campanha anti-vacina medonha que eles estão fomentando aí, o impacto que isso vai trazer. Cara, ponto positivo, eu acho que eu fico com o Serginho. Eu acho que essa melhora, né, mas muito, assim, pensando muito com cuidado, vamos analisar, pessoal, vamos manter aí os cuidados, porque nós estamos só no começo, né, de uma melhora. Amanhã ou depois tudo pode se voltar contra nós novamente. Então é isso. Foi um prazer participar do programa, ouvir aí a experiência do Sérgio, os conceitos aí jurídicos, participação do meu amigo Paulo Tonon. E eu peço que você, bancário, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, participe. Sindicatos Bancários de Bauru e região, sempre na luta.